Será que toda oração é ouvida por Deus? Será que em toda e qualquer circunstância é possível alcançar o seu coração? Jeremias, capítulo 33, verso número 3, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Palavra revelada ao coração do profeta pelo próprio Deus, que proferiu essas palavras para que ele escrevesse. Em outra porção bíblica, o próprio profeta, direcionado por Deus, também diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Sempre haverá uma condicional, sempre haverá o no entanto, sempre haverá algo por trás de um pedido e uma resposta. É interessante nós atentarmos quando o próprio Jesus ele recita dizendo-se: vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes em meu nome e vos será feito. Qual era a condicional? Que nós estivéssemos nele, mas que as suas palavras estivessem entrelaçadas em nós. O que nós aprendemos e aprendemos muito com isso, que toda oração, que toda consagração, que todo jejum, que todo propósito, seja ele qual for, haverá um porém, um no entanto, uma condicional para que nós possamos chegar a ter a resposta do nosso próprio Deus. Hoje é quarta-feira, meados da semana, motivo de nós nos alegrarmos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E este é um dia que o Senhor fez por nós. Por isso, eu quero convidar a você a mergulhar comigo de cabeça no mais profundo nessa maratona, porque Deus tem revelações extraordinárias para nós dentro desses versículos. Hoje eu quero meditar convosco em Provérbios, capítulo 1, versículo número 28, que diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. E aí? E quando Deus não responde? E quando ele não atende? E quando ele não se posiciona ao nosso favor? Ou quando a resposta dele é apenas o silêncio? E aí? Como nós nos portaremos? Qual será o nosso comportamento para que nós possamos entender o que está por trás da resposta ou do silêncio de Deus? A palavra está cheia de promessas do Senhor, afirmando que ouvirá as nossas orações e será encontrado pelos que o buscam. Há várias e várias passagens. Há quem diga haver 8.000 promessas dentro do rolo sagrado. A palavra que tem lá de presente para mim e para você, promessas, milhares de promessas, para que nós possamos tomar posse dela. Agora, vem o escritor Salomão, recitando aquilo que Deus havia soprado aos seus ouvidos, que quando invocarem ele, não serão ouvidos. Que quando buscarem ele, não serão ouvidos. Parece que houve uma controvérsia aqui. Algo está incoerente. Porque como que de um lado, Deus fala que nós o buscaremos e o acharemos quando nós o buscarmos de todo o coração. E agora, Salomão escrevendo palavras vindas da boca do próprio Deus, dizendo que, mesmo que o invocarem, não o acharão, porque ele não vai responder. E mesmo que o procurarem, também não vão encontrá-lo, porque ele não vai permitir ser achado. O que está por trás disso tudo? Um dos primeiros ensinamentos que nós temos que entender é que a palavra de Deus em Provérbios, primeiro,
o texto faz questão de trazer para nós várias palavras duras, palavras pesadas, porque nós precisamos disso para aprender. Posteriormente, nós veremos Salomão dizendo que é necessário nós amarmos a disciplina e a repreensão. Então ele já começa o seu primeiro capítulo nos dando palavras que vêm nos dar advertências, exortações, conselhos. E o Senhor, nesse texto, ele afirma com todas as letras que ele não nos responderá, que ele não será encontrado por nós quando nós clamarmos e buscarmos a ele e o procurarmos. Por que que ele afirma essas palavras? Os motivos aqui são, em especiais, dois motivos básicos pelo qual o Senhor não permitirá que nós, ao buscarmos, ao invocarmos, não seremos respondidos por ele. O primeiro motivo é o seguinte: ele não responderá. Por quê? O primeiro motivo é contra aqueles que fazem de tudo na vida, seja ela na vida profissional, material, na vida religiosa, fazem tudo o que você imaginar e mais um pouco. Porém, faltando aquilo que é primordial, aquilo que é essencial, que sem ele será impossível que o Senhor não responda. Sem esse ponto-chave, você pode continuar clamando para o resto da sua vida. Quanto tempo mais você quiser permanecer ajoelhado, em jejum, em consagrações, em propósitos, mas se esse elemento não estiver nítido na sua vida, infelizmente, ele não te ouvirá. Ele não me ouvirá. De forma alguma, ele atentará para as nossas orações. Que motivo é esse? O Senhor diz, versículo de número 29, do capítulo 1, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Interessantíssimo, porque aborreceram o conhecimento. O que é aborrecer o conhecimento? É não querer aprender, é não querer abrir a mente para que entenda o que Deus quer de nós, o que Deus quer para nós, quais são os seus propósitos, quais são os seus projetos, quais são os seus desígnios e qual é o destino que Ele quer para cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no verso de número 2 do capítulo 12, ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como eu vou saber qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus sem buscar conhecimento? O texto sagrado diz que o meu povo perece porque lhes faltam conhecimento. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Esse conhecimento, ele só vem do Senhor. A sabedoria só vem dele. Esse conhecimento do qual nós estamos falando aqui não é o conhecimento secular, aquele que você adquire através de livros, de palestras, de workshops, através de mentorias. Não é esse conhecimento que eu estou dizendo. É o conhecimento do Senhor. É a intimidade, é a busca. É conhecer a sua palavra, é aprofundar no que está escrito. Oséias, ele nos orienta dizendo assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Será que você e eu
temos procurado de fato conhecer o Deus que nós servimos? Será que entendemos? Será que conseguimos compreender a intensidade que é falar e realmente viver o que nós proferimos? Será que nós realmente conhecemos o Deus ou somos apenas religiosos? Somos apenas pessoas que vivem de rituais, que vivem de liturgias religiosas? Fica aí essa pergunta no ar para nós. Mas não para por aí. Ele continua dizendo o seguinte, que porque aborreceram o conhecimento, ou seja, não quiseram, em hipótese alguma, aprender sobre Deus. Quem é Deus? O que ele representa? Qual o valor que ele tem para mim e para você? E detalhe importantíssimo e fatal, e não preferiram o temor do Senhor. Não esqueça, na primeira aula, no primeiro episódio, nós falamos o que era o temor do Senhor. Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. No capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É o temor a Deus que nos livra de muitas coisas. É o temor a Deus que faz com que nós sejamos livres, que não sejamos mais escravos dos nossos próprios desejos. É o temor do Senhor que faz de nós sermos alguém aptos para ouvir a sua voz, que conseguimos ter discernimento espiritual, para que possamos entender que certos ambientes não convêm para nós, que certas pessoas não podem estar no meio do círculo da nossa confiança, nem da nossa convivência, nem pertencer ao ciclo da nossa amizade. É somente o temor do Senhor que vai conseguir nos orientar tudo isso. Nós já vimos no início do livro de Provérbios que você não encontrará, como eu já disse, esse conhecimento, essa sabedoria em livros, na biblioteca, nem no Google, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Você não conseguirá adquiri-lo, como eu já disse também, em cursos. Na experiência da vida, por mais que você seja alguém experiente, alguém experimentado em circunstâncias na vida, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento, será impossível você adquiri-lo aí. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o maior erudito no Novo Testamento, porque foi criado aos pés do Dr. Gamaliel. Mas nem o apóstolo Paulo, criado aos pés da pessoa mais conhecida, a pessoa mais reconhecida e respeitada em todo o mundo antigo. Nem assim seria possível o apóstolo Paulo ou qualquer outra pessoa que tenha o maior conhecimento filosófico, que tenha o maior conhecimento em todas as ciências existentes, jamais será possível que ele adquira esse conhecimento a não ser aos pés do Senhor. E um detalhe importantíssimo, que aqueles que desprezam o conhecimento, que não querem viver no temor do Senhor, é chamado de louco. Lembra a parte B do versículo 7? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aquele que não é alguém ensinável, que é alguém que não gosta de aprender, infelizmente, lamento te dizer, Deus não vai ouvir as suas orações. Porque para Ele ouvir a oração, para Ele ouvir o seu clamor, para você buscá-lo e achá-lo,
um dos primeiros alicerces. E detalhe, não é o que eu estou dizendo. Não é a minha opinião, que a minha opinião é o que menos importa. É o que está escrito. E aqui nós acabamos de ler que sem o temor do Senhor, Ele não vai te ouvir. Sem o temor do Senhor, Ele não vai te atender. Por que Ele não vai te atender? Mais uma vez, recitando o versículo 29. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Temer ao Senhor envolve fé e adoração. Fé e adoração. Por que fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, recita com ousadia e bastante autoridade essas palavras. Fé para reconhecer que Deus, que é único, que é suficiente, que é insubstituível, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, que Ele é Deus, que segundo as suas grandes riquezas suprirá todas as nossas necessidades. E Ele é o Deus que cuida de nós, que nos faz descansar em pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas para isso, temos que ter fé e adorá-lo. Lembra, em João 4, versículos 23 e 24, diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Temer ao Senhor é estar entrelaçado, envolvido com a fé e a adoração. Cremos, amamos e servimos e seguimos a Ele, único Senhor. E também adoração para dizer com palavras, orações, cânticos, que não há nenhum canto de nossas vidas que não pertença a Ele. Durante todos os salmos citados, 150 salmos, a maior parte deles é bendizendo, louvando e adorando ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando se junta, uns têm salmos, outros têm louvores, outros têm cânticos espirituais, ou seja, quando o povo de Deus se reúne em fé e em adoração, aí tem resposta. Se você quer resposta de Deus, tema ao Senhor, ouse com a sua fé, e o adore em espírito e em verdade, com toda intensidade, porque adoração não é apenas com palavras, é com atitudes, é com orações, é com cânticos, é com louvores. Clama ao Senhor e aí sim Ele responderá. Aí sim você poderá dizer e recitar com todas as letras o que Ele disse. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segundo motivo que eu quero mostrar que Deus não vai responder aos que o invocam, encontra no verso seguinte, no verso 30 do capítulo 1, que ele diz assim: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Aqui está um grande problema. Este é um sério ponto para a nossa reflexão. Por quê? Quais são os conselhos de Deus que não estamos ouvindo? Quais são eles? E qual a repreensão que não estamos aceitando? Lembre-se que
a aceitar a repreensão do Senhor. Significa arrepender-se do caminho mau. Reconhecer e pedir perdão pelo seu erro e mudar de rumo, ou seja, haver em nós uma conversão, buscando fugir da aparência do mal. Prontificarmos para lutar contra o pecado e não pecarmos mais. Isso é importantíssimo para que mova a mão de Deus, porque se nós não atentarmos para esses detalhes, se nós não posicionarmos nesses detalhes, Deus não vai ouvir as nossas orações. Quando nós vemos Paulo, ele escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, ele nos diz assim, capítulo 3, verso de número 2, ele recita dizendo que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastam-se. Então, essa lista enorme são de pessoas que não temem ao Senhor. São de pessoas que não querem a repreensão e o ensino do Senhor. Mas, no versículo de número 16, do mesmo capítulo, do capítulo 3, o escritor, que é Paulo, ele deixa bem claro para nós, toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então, se nós não formos pessoas ensináveis, nós jamais conseguiremos ter a atenção e a resposta das nossas orações. Segundo, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Redarguir, corrigir, instruir. Ou seja, tudo isso. Aconselhar, cuidar, mostrar, direcionar. A palavra de Deus é para isso. Tudo que nós precisamos no nosso dia a dia está aqui. A bússola para nós vivermos uma vida de paz e de prosperidade, uma vida de sucesso, mas para vivermos uma vida de paz e prosperidade, uma vida extraordinária, especial, abençoada, temos que estar alinhados naquilo que está escrito. É por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Que palavras são essas? Essas aqui que nos corrigem, nos direcionam, nos aconselham, nos orientam, nos mostram como sermos melhores a cada dia, a cada momento, como a luz da aurora que vai aos pouquinhos chegando até se tornar dia perfeito. Então, se nós não estivermos dispostos a sermos corrigidos, ensinados, aconselhados, orientados, será impossível termos a resposta de Deus para a nossa comunhão com Ele. A resposta de Deus para nós termos uma vida realizada por Ele, transformada por Ele. Mas qual é o caminho para isso? Arrependimento, conversão, mudança de vida. Entenda, o Evangelho aceita a todos, mas não aceita tudo. O Evangelho, ele entra na sua vida, na minha vida, com o objetivo de transformar. Porque todas as vezes que Jesus teve um encontro com alguém, um pecador, a resposta dele foi, vai e não peques mais, porque a sua fé te salvou. Então, se há fé, tem que haver temor. Se há fé,
tem que haver conversão. Se há fé, tem que haver mudança. Mudança em tudo. Em tudo. No falar, no agir, na forma de se vestir, com o ambiente do qual nós estamos inseridos, com as pessoas dos quais nós convivemos. Sem essa mudança de vida, não haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque em Malaquias, o profeta diz, e outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quer resposta? Quer mudança de vida? Seja temente, tenha fé, adore e se converta. Mude de vida, mude o linguajar, mude as vestimentas, mude as pessoas que você convive, o seu ciclo de amizade, mude os ambientes do qual você está inserido, para que você tenha a resposta que você precisa, a mudança que você precisa. Não estou dizendo que você tem que colocar um peso nas suas costas de ritos, de doutrinas humanas, não. Mas que sem santidade é impossível ver a Deus. A Escritura aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É impossível viver uma vida em santificação sem ser diferente do mundo. João escreve, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também escreve no capítulo 4 do seu livro, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se você diz amar a Deus, se você diz que teme a Deus, que tem fé em Deus, mas quer continuar de braços dados para o mundo, há uma incoerência aí. Há uma diversificação aí. Há algo incoerente, porque ou servimos a Deus ou não servimos, ou tememos a Deus ou não tememos, ou estamos dispostos a viver sendo ensináveis, sendo repreendido, amando a disciplina que vem do Senhor, ou pelo contrário, não haverá resposta para nossas orações. Ou seremos apenas como os fariseus, sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro pura a podridão. Aquelas pessoas que, como os fariseus, honram com os lábios, são pessoas que são apenas religiosas, estão ali toda a quarta, toda a quinta, todo domingo, toda sexta, nos cultos ou nas missas ou nos seus encontros, mas apenas com os seus lábios, o coração totalmente longe do Senhor. Porque aquele que está com o coração no Senhor, ele está disposto a ter que se submeter a tudo isso, porque você se submetendo a ser temente a Deus, a colocar a sua fé em prática, a ser um verdadeiro adorador, a ter um coração ensinável, a se disponibilizar para ser redarguido, ou seja, aconselhado, se posicionar para aceitar a correção do Senhor, porque Ele corrige a quem ama, assim como o pai corrige ao seu filho, recitado pelo escritor aos Hebreus. Então, ou seja, ali no capítulo 12, ele deixa claro que o pai corrige o filho, e o Deus que ama e nos tem como filho também nos corrige. Para instruir, o que é instruir? É direcionar, é guiar. Deixe hoje Deus ser aquele que guia o timão do seu barco. Aquele que não é apenas um passageiro, um convidado especial, mas que é o timoneiro que direciona a sua vida. Aquele que direciona tudo o que você vai fazer, como você vai fazer, se ou não você vai fazer. Está disposto a se submeter a isso? Está disposto a aceitar Ele como o verdadeiro Senhor da sua vida?
Ou vai continuar guiando sua vida com suas próprias mãos? Ou vai continuar andando com a sua própria força? Ou vai continuar dando murro em ponta de faca, como é o dito popular? Se você quer ter uma vida transformada, uma vida mudada pela presença do Senhor, aceite hoje Ele ser de fato o Senhor da sua vida, porque Ele sendo o Senhor, aquele que direciona, aquele que guia, aquele que governa, aí sim você poderá esconder no esconderijo do Altíssimo. Aí sim você poderá proferir que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram de todo mal. Aí sim você poderá proferir dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí sim você vai poder citar: o Senhor dos exércitos está comigo e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Só que antes disso tudo, reconheça que Ele é Senhor, não o gênio da lâmpada, que você basta fazer 3 pedidos e ele vai atendê-los incondicionalmente. Não, ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o dono do universo. Ele é aquele que gere tudo que está em cima e tudo que está aqui na terra, inclusive a sua vida. Agora, para finalizar, um último tópico que faz com que Deus não responda às nossas orações. Isaías capítulo 58, versículos 6, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te esconda daquele que é a tua carne? O interessante desse texto, depois você lê ele com mais profundidade, é que havia um questionamento do povo dizendo: por que nós jejuamos, por que nós oramos, por que nós clamamos e Deus não responde? E a resposta está nesses versículos que nós lemos. Pessoas que fazem orações pelo seu próprio ego, orações contrárias, pedindo ao Deus que amarre a vida das pessoas, que castigue as pessoas, que feche as portas para as pessoas. Esse tipo de oração jamais será ouvida por Deus. Você decide o que você é. Ou você é servo, ou você é um agoureiro, aquele que só profere palavras negativas na vida das pessoas. Decida hoje, porque se você quer ser ouvido por Deus, que as suas palavras só transmitem vida e bênção para outras pessoas, ainda que essas pessoas possam te atrapalhar, te prejudicar, possam te perseguir, mas ainda diante disso tudo, se você proferir bênção sobre a vida delas, se você clamar a Deus pedindo para elas serem abençoadas, sendo justo, não vingativo, não sendo rancorosos, não sendo direcionado pela ira, aí sim Deus responderá às suas orações e às minhas orações, e nós conseguiremos achar o lugar, o porém, o no entanto, que nós precisamos para ser atendido por Ele. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, que Ele nos ajude a termos os nossos corações cheios de temor, tremor, fé, obediência, um coração ensinável, disposto a aprender com Ele. Que nós tenhamos o ouvido aguçado, afinados no diapasão do Espírito, a termos o discernimento para que possamos entender qual é o desejo dele para nós, o que ele quer que nós façamos, o que ele quer que nós venhamos falar, para que nós possamos, de uma vez por todas, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, e que nós venhamos seguir de acordo com a sua palavra, aceitando seus conselhos, as suas orientações,
as suas repreensões e a sua disciplina. E que nós venhamos, mesmo que nós não gostamos, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser apontado, mas que nós venhamos aprender a amar a repreensão e a disciplina, principalmente quando essa disciplina ela vem do Senhor. Que o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, que é o princípio do saber, venha entrar no meu e no seu coração, e que a insensatez, a loucura, a desobediência venha passar bem longe de nós. Que o Senhor venha guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus, e que a paz, que excede todo entendimento, invada a nossa alma, e venhamos ser alguém cheios do Espírito Santo e fortalecidos em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e prepare o seu coração, porque o que Deus tem para você na aula de amanhã impactará a sua casa,